Ela é venerada como a libertadora das mulheres. Milhões de pessoas ao redor do mundo ainda citam suas palavras como verdades absolutas. Suas ideias moldaram gerações inteiras de feministas. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa figura imaculada existe uma história sombria que foi deliberadamente escondida? Uma história de manipulação, exploração e vidas jovens destruídas? O que você está prestes a descobrir sobre Simone de Beauvoir vai chocar você. Porque a mulher que ensinou ao mundo que não se nasce mulher, torna-se mulher, tinha um lado que contradiz tudo o que ela pregava publicamente. Um lado tão perturbador que seus próprios admiradores preferem fingir que ele nunca existiu. Prepare-se para conhecer a verdadeira face da mãe do feminismo moderno. E te garanto, depois do que você vai ver aqui, você nunca mais vai olhar para Simone de Beauvoir da mesma forma. Paris, 1908. Nasce Simone de Beauvoir, destinada a se tornar uma das intelectuais mais influentes do século XX. Sua obra, O Segundo Sexo, traduzida para mais de 40 idiomas, não apenas denunciou o que ela chamava de opressão sistemática do patriarcado, mas inaugurou uma linguagem e um modelo de pensamento que pauta os debates sobre o papel da mulher até hoje. O livro se tornou o marco inaugural da segunda onda do feminismo. Enquanto a primeira onda havia focado em direitos básicos como voto e propriedade, essa nova corrente expandiu suas reivindicações para questões como divisão igualitária do trabalho doméstico, direitos reprodutivos e o uso de anticoncepcionais. Beauvoir era vista como a arquiteta da modernidade feminina. Mas há uma história dessa mulher que poucos conhecem. Uma realidade que contradiz tudo o que Simone de Beauvoir defendia publicamente. E essa contradição não é apenas filosófica, ela é profundamente humana e devastadoramente real. A inteligência precoce de Simone foi estimulada desde cedo pela convivência com a elite intelectual francesa. Mas o encontro mais impactante de sua vida aconteceu em 1929, quando ela tinha 21 anos e conheceu Jean-Paul Sartre. Ambos reconheceram um no outro o mesmo desprezo pelas tradições da sociedade burguesa francesa. Eles formaram o que chamavam de um casal de intelecto e de alma, unidos por uma paixão que duraria até a morte de Sartre, 51 anos depois. Mas esse relacionamento seguia regras muito particulares. Rebelando-se contra as normas da época, criaram um pacto que permitia a ambos se relacionarem com outros parceiros, desde que as aventuras paralelas fossem detalhadas intimamente entre eles. Adicionalmente, acordaram em não ter filhos, elegendo a filosofia como o único legado do casal. Era um arranjo que parecia moderno e libertário na superfície, mas que esconderia práticas muito mais sombrias. Sartre e Simone eram criadores de si mesmos, agentes do próprio destino, como exigia a filosofia existencialista que ajudaram a popularizar. O existencialismo enxerga o ser humano como abandonado no mundo, sem uma figura divina que o oriente ou atribua significado à vida. A máxima de Sartre, a existência precede a essência, significa que a essência humana não é predefinida, mas construída por cada um a partir de suas escolhas. Dessa matriz filosófica, Simone derivou sua frase mais célebre: "Não se nasce mulher, torna-se mulher". Com essa afirmação, ela não negava a realidade biológica dos sexos, mas defendia que as particularidades biológicas femininas eram apenas pretextos para a opressão historicamente atrelada ao papel das mulheres. Por exemplo, ela condenava veementemente a condição que as sociedades modernas reservavam à maternidade, comparando-a à escravidão, e defendia o combate ao que chamava de maternidade escrava e escravidão doméstica. A legalização do aborto na França tornou-se uma das causas centrais da vida de Simone. Em 1971, ela foi autora do famoso Manifesto das 1343, assinado por mulheres que declaravam publicamente ter se submetido a procedimentos de aborto, exigindo a legalização da prática. 4 anos depois, a lei foi aprovada na França, descriminalizando a interrupção da gravidez até a 10ª semana. Simone também foi precursora da abordagem epistêmica conhecida como
Lugar de Fala, na qual a experiência da opressão sofrida por pertencer a uma minoria concede autoridade para tratar do tema. Mas aqui surge a primeira grande contradição. Ela confessou publicamente nunca ter sofrido opressão pessoal devido às suas escolhas acadêmicas e ao convívio com intelectuais de esquerda, que considerava os mais abertos e liberais em relação às mulheres. Anos depois, curiosamente, ela mudou de ideia, criticando a própria esquerda por ser dominada por homens que não tinham interesse em abandonar seus privilégios. Essa mudança de posição era apenas o primeiro sinal de algo muito mais profundo. Em 1975, Simone de Beauvoir fez uma declaração que chocou até mesmo seus apoiadores mais fervorosos. Ela defendeu que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar seus filhos, argumentando que, se essa escolha existisse, muitas mulheres vão optar por ela. Essa frase revela algo fundamental sobre sua mentalidade. Ela não acreditava que as mulheres fossem capazes de fazer escolhas livres e informadas sobre suas próprias vidas. Para alguém que defendia a liberdade feminina, essa posição era, no mínimo, contraditória. Mas as contradições mais devastadoras estavam acontecendo longe dos holofotes da fama intelectual. Em 1932, Simone de Beauvoir era professora quando atraiu a atenção de uma de suas alunas, Olga Kozakiewicz, então com apenas 17 anos. 3 anos depois, Simone e Sartre propuseram apadrinhar e financiar os estudos da jovem. Olga passou a viver com Simone, e o que começou como uma relação quase maternal, rapidamente se transformou em algo muito diferente. Simone começou a fazer investidas românticas em Olga, que se tornou sua parceira íntima. Mas a situação ficou ainda mais perturbadora. Sartre também assediou Olga, com a total anuência de Simone. Apesar da dependência financeira e afetiva, Olga resistiu fisicamente a Sartre. A rejeição de Olga abalou profundamente Sartre, que, em busca de vingança, seduziu Wanda Kozakiewicz, irmã mais nova de Olga. O impacto emocional dessa traição foi devastador para a jovem. Olga perdeu o apelo da novidade e o interesse do casal, e começou a se automutilar, queimando e cortando a própria pele. O caso de Olga não foi isolado. Simone de Beauvoir havia desenvolvido um método sistemático de seduzir suas jovens alunas e entregá-las a Sartre. Em outro caso documentado, ela atraiu Bianca Lamblin, de apenas 16 anos, para o triângulo amoroso, enviando-a ao encontro de Sartre poucos meses após seduzi-la. Décadas depois, Bianca relatou sua experiência no livro Memórias de uma Moça Mal Comportada. Ela descreveu Sartre como alguém que queria controlar alguma coisa em mim e era governado por um impulso destrutivo, sem sensualidade, agindo pela necessidade de provar alguma coisa por causa de sua própria aparência. A ilusão de promessas e acolhimento durava apenas até as jovens descobrirem que eram peças descartáveis no jogo emocional do casal. Bianca, que era judia, foi completamente abandonada por Simone e Sartre durante a ocupação nazista na França e esfacelou em colapsos nervosos. Anos depois, Bianca fez uma declaração devastadora. Não se pode mais acreditar que Simone de Beauvoir tenha sido uma feminista, devido à forma como foi tratada. Em 1939, Simone de Beauvoir foi suspensa da escola por seduzir uma terceira aluna, Gisele Pracinos, de 17 anos. 4 anos depois, sua carreira como professora foi definitivamente encerrada com a cassação de sua licença sob a acusação formal de comportamento inadequado com o menor. Mas mesmo após perder o acesso direto a estudantes vulneráveis, o casal continuou suas práticas questionáveis. Em 1977, Sartre e outros intelectuais franceses, incluindo Michel Foucault, defenderam 3 homens processados por manter relações inadequadas com adolescentes de 13 e 14 anos. O protesto culminou na assinatura de uma petição controversa contra a idade de consentimento na França. O casal seguiu colecionando conquistas e deixando um rastro de vidas destruídas, até a morte de Sartre, em 1980. Ironicamente,
Apesar de sua rejeição declarada aos filhos, Sartre adotou uma de suas amantes, Arlette El-Kaim, como filha e herdeira legal em 1965. Essa decisão teve consequências trágicas. As outras amantes e ex-amantes que se sentiam parte do que elas viam como um modelo deturpado de família, sentiram-se fatalmente traídas. Wanda, irmã de Olga, destruiu seu apartamento em um acesso de raiva. A escritora Michelle Vian ameaçou suicídio, e a atriz Eveline Lehmann realmente cometeu suicídio em 1966, aos 36 anos. Após a morte de Sartre, Simone de Beauvoir seguiu o mesmo caminho, adotando uma de suas parceiras, a professora Sylvie Le Bon. Como reconciliar essa realidade com a imagem pública de Simone de Beauvoir? A mulher que denunciou o papel secundário das mulheres nas sociedades patriarcais viveu sua vida dando absoluta prioridade a Sartre, mesmo que isso significasse abandonar mulheres jovens e vulneráveis aos mais trágicos destinos. O físico Albert Einstein uma vez disse que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Talvez seja a hora de aplicarmos essa sabedoria à figura de Simone de Beauvoir, abrindo nossas mentes para a complexidade e contradição de seu legado real. Simone de Beauvoir continua sendo uma das figuras mais influentes do pensamento feminista moderno. Suas ideias moldam debates na mídia, na política e nas universidades, e sua imagem permanece reverenciada por militantes progressistas ao redor do mundo. Mas conhecer a verdade completa sobre sua vida não diminui necessariamente a importância de suas contribuições intelectuais. Na verdade, nos oferece uma lição valiosa sobre a diferença entre ideais teóricos e comportamento humano real. Nos lembra que mesmo os maiores pensadores são falíveis e que devemos sempre questionar a coerência entre o que alguém prega e como vive. A história de Simone de Beauvoir nos ensina que o progresso verdadeiro vem não da adoração cega aos ícones, mas do exame crítico e honesto de suas ideias e ações. Só assim podemos separar o que é valioso do que é prejudicial em qualquer legado intelectual. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.